Olá, pessoal, aqui é a professora Tamara que está falando. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar essa audioaula com aquelas pessoas que têm dúvidas ainda. É muito importante a gente disseminar o conhecimento. Vamos lembrar que a gente está no Catarse, então quem puder dar uma força para o canal, entra ali no link. Vamos falar um pouco sobre o assunto do momento, que é o AI-5, tá? O que é esse AI-5 que está todo mundo pedindo para voltar? O que é isso? Está todo mundo saindo nas ruas e nem sabe o que é. Vamos esclarecer isso? Então tá. O A, gente, é o A de ato e o I é o I de institucional. E o 5 de número 5. Então ele foi o ato institucional número 5. Gravem aí que ele foi o ato mais repressivo. Tá? Onde a gente tem aí ideias reacionárias. Ele foi implementado lá no dia 13/12/1968, tá? O objetivo dele era exatamente delegar ao presidente da República plenos poderes. O presidente da República poderia mandar e desmandar à vontade ao seu bel prazer, tá? Então, nós vamos discutir alguns pontos, eu fiz um resumo, fiz 6 pontos aqui para a gente colocar, para vocês entenderem bem o que foram esses atos institucionais, que nada mais são do que decretos, bem dizer, como se ele fosse um rei reinando aí, decretando coisas, impondo coisas, por isso repressão, para as pessoas, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar, então eu digo que seria o ponto 1, é que o presidente, ele podia cassar mandatos, tá? Mandato de quem? Por exemplo, um senador, ele pode ser cassado, ter o seu mandato apreendido. E também os seus direitos políticos retirados totalmente. Então, não contente de tirar aquele cargo, tira também o direito político, ele não pode mais pensar em se meter na política. Por isso que muitos vão se exilar exatamente para fugir. Operação terrível. Lembrando o seguinte, o cara lá, o senador, ele está lá porque quem colocou ele no poder, pensando nos dias de hoje, na democracia, você colocou seu senador lá, você foi lá, votou, ele se elegeu e ele é a sua voz, tá? Ele é a sua voz. Então, nunca esqueça disso. Qualquer tipo de mandato, ele existe para fazer a representação. Como nós não podemos estar lá, então tem alguém para falar pela gente. Isso na teoria nós sabemos, mas essa que é a prática, né, que deveria ser colocada. Um outro ponto é que o presidente também poderia decretar intervenção federal nos estados e municípios, eles iam perder a autonomia. Hoje nós sabemos que o nosso governador, ele tem autonomia. O nosso prefeito tem autonomia. E por que eles precisam ter essa autonomia? Porque o Brasil, ele tem dimensões continentais. Então, cada local, cada região, cada estado tem a sua particularidade. Não dá para governar tudo hegemonicamente, como se não houvessem diferenças, tá? Que existem, a gente sabe. Então, essa diversidade, eu vou colocar assim, ela precisa ser analisada e interpretada por aquele governante. Então, ele sabe o anseio daquela região muito mais do que, às vezes, o presidente, que cuida do todo, mas, às vezes, ele deixa alguma coisa passar e é aí que vai intervir o governador e o prefeito. E aí ele vai perder a autonomia. Ele não vai poder mais analisar e ver o que é bom para o estado dele.
ver o que é bom para o município dele. Ele não vai conseguir mais fazer isso, tá? Então, aquele governador que você votou e que ele se elegeu e que ele é a sua voz vai ser cortada. Olha a censura. Aquele prefeito que você votou, que ele também a sua voz vai ser cortada. E vamos supor que você votou em outro governador, prefeito, que não foi aquele que ganhou. Mas, teoricamente, ele deveria também te escutar, tá? Porque ele tem que escutar a todos. E até, às vezes, muitas vezes, acatar aquela sua demanda que naquele momento ele pensava que não ia fazer e depois fez. Mas isso não vai mais existir se for implementado esse tipo de ato. Pensem bem. O terceiro ponto é o fechamento do Congresso. O Congresso fica fechado por tempo indeterminado. Então, nós não temos mais a representatividade. Então, aquela voz não existe mais. Vou dar o meu exemplo. Eu votei no fulano de tal. A voz da professora Tamara é calada. Eu não tenho mais opinião. Os meus anseios, as minhas demandas, elas não serão atendidas, não serão ouvidas, porque não vai ter mais ninguém lá me representando. Isso é muito complicado, tá? A imprensa, que geralmente fala, critica, coloca as verdades à tona, essa imprensa também não poderá mais falar. Tudo que ela falar, que ela se manifestar contra ou até uma suspeita do governo, ela não poderá falar. Ela sofrerá uma censura e não poderá se expor. E às vezes não é falando do governo, mas, por exemplo, se é um pensamento conservador, alguma novela, vou dar um exemplo para vocês que tenha nudez, pode ser censurada. Questões polêmicas, como, por exemplo, a homossexualidade, pode ser questionada e também, se tem alguma novela, alguma série sobre isso, será banida. Então, a censura não dá voz a todos, ela não é democrática. Ela é totalmente o oposto da democracia. Ela não dá a voz, ela não deixa as pessoas se manifestarem. É só um pensamento de um que vale. E esse um seria o presidente. O pensamento dele que vai valer, gostando ou não gostando. O quinto aspecto são os intelectuais, os artistas, aquelas pessoas que teoricamente teriam livre expressão. Não poderão mais se expressar livremente, porque toda a obra passará pela censura. Então, uma música não vai poder ser divulgada direto, não vai direto para o Spotify, não. Vai ter que pegar, né? E vai ter que fazer um crivo se essa letra é apropriada ou não. E claro que se ela não faz uma reivindicação, não fala mal do governo, também tem tudo isso, não fala mal dos valores do governo, tá? Se o governo representa alguma entidade religiosa, também não pode ir contra esses, tem que analisar. E obviamente que isso traz a última consequência, que é o sexto ponto, que é o exílio. Então, muitos artistas irão embora do país. Muitos políticos irão embora daqui. Vão abandonar o país exatamente para não sofrer essa censura. E pessoas também irão se exilar para não sofrer a represália. Para não ser censurados, até mesmo presos, castigados e tudo isso. Tá? Então, isso é o ato institucional número 5. Então, é isso que nós vimos aí algumas pessoas pedindo para voltar. Então, analisem bem. Será que realmente nossa volta entendem bem? E isso que eu estou falando, para grosso modo, eu não estou exato. Então, analisem, pensem bem sobre qual caminho o Brasil está se dirigindo. É o caminho do AI-5 isso para a nossa vida? Eu deixo aí a reflexão para vocês. Tá? Muito bem. Muito obrigada. Fiquem bem, tá, pessoal?